Olá, bem-vindos ao canal Palavra e Estudos Bíblicos. Hoje nós vamos meditar em mais um texto da Santa e Bendita Palavra. Desta vez nós iremos ao livro de Salmos, mas antes eu peço a vocês que, além de assistir, dê o seu like, se inscreva no canal, assine, ative o sininho de notificações e nos acompanhe. Todas as semanas nós teremos um vídeo para ser apresentado, meditando e aprendendo na santa e bendita Palavra de Deus. E então o texto a ser discorrido, a ser lido e discorrido hoje está contido no Salmo 23, este salmo tão maravilhoso, este salmo tão conhecido, né? Toda a palavra de Deus é maravilhosa, mas este salmo, ele é lido, eu acredito que, se não for no mundo inteiro, quase no mundo inteiro. É um salmo que todos, ou quase todos, conhecem ele, até para citar. Muitos, ainda que não tenham assim, o costume odierno de ler, de aprender a Bíblia Sagrada, mas eles sabem citar: o Senhor é o meu pastor. Então é um texto conhecido, ministrado, mas eu quero me juntar a este contingente de servos e servas de Deus que meditam, que leem, que ministram neste texto, que falam acerca deste texto tão glorioso para as nossas vidas. Então, vem comigo, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Então, amados, o salmista Davi, ele se coloca na posição de ovelha do Senhor. E possivelmente se fora Abraão a escrever este salmo, vamos supor que Abraão fosse um salmista, talvez ele escreveria: o Senhor é o meu amigo e nada me faltará. Ou o Senhor é o meu grandíssimo amigo e nada me faltará. Moisés talvez escreveria: o Senhor é o meu libertador do cativeiro ou da escravidão e nada me faltará. Outros sim, se os companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles fossem citar este salmo, talvez eles diriam: o Senhor é o quarto homem na fornalha de fogo ardente e nada me faltará. E ainda Daniel talvez diria: o Senhor é o anjo que esteve comigo na cova dos leões, que me livrou da boca dos leões e nada me faltará. Por quê? Porque o salmista Davi, ele cita: o Senhor é o meu pastor. Porque Davi, ele iniciou a sua jornada, ele iniciou a sua caminhada rumo ao reinado, rumo ao trono de Israel. Ele nem sabia que chegaria ao trono de Israel lá no pasto, quando, na sua adolescência, ele cuidava do rebanho, das malhadas de seu pai. Malhadas, por sinal, é composto de ovelhas.
no costume do Oriente Médio, ovelhas de segunda linha ou segundo nível. Mas ele cuidava das malhadas do rebanho do seu pai. Ele nem sabia, mas o Senhor estava preparando para ser o pastor da casa de Israel. E Davi, então, com toda essa bagagem como pastor, com todo esse conhecimento como pastor, ele escreve o Salmo 23. Então, agora chamando o Senhor, aclamando o Senhor como o seu supremo pastor. Agora, Davi ele passa de pastor para a ovelha. Se por um lado ele foi pastor das ovelhas do rebanho de seu pai Jessé, agora ele está se colocando na posição de ovelha do Senhor Deus. E então ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa palavra nada há três conotações ou traduções, possíveis traduções no original hebraico para esta palavra nada. E então a palavra no hebraico é lo. Só para lembrar para vocês, nós sabemos que muitos de vocês sabem, né, sobejamente a tradução dessa palavra, né? Mas só para nós relembrarmos, essa palavra, ela é oriunda, então, do hebraico lo, que há três possíveis traduções ou conotações. Nada mesmo, né, como a palavra que já está escrita, né, nada, sem e não. Nada, sem e não. E então, como nós podemos, então, nos ater, então, à tradução correta desta palavra no presente Salmo, né, no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O tradutor aqui, ele escreve nada. E em outras traduções, nós encontramos já a palavra não. O Senhor é meu pastor e não me faltará. E então, de acordo com o contexto do Salmo, nós observamos que aqui o salmista traz, então, para essa escrita, para este poema tão maravilhoso, ele traz a presença de Deus exposta em toda a escrita, né? Do início ao fim do Salmo 23, nós encontramos, então, Davi aclamando, conclamando, reivindicando a presença de Deus na sua vida como pastor. Então, de acordo com o contexto do Salmo, então nós podemos perceber que a conotação mais adequada para esta palavra, para esse primeiro versículo do Salmo 23, então seria ou o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Ou seja, não faltará, o salmista Davi estava dizendo que não faltaria a presença de Deus, a presença de Deus na sua vida, em toda a sua longa caminhada, em toda a sua longa trajetória, que se iniciou nos pastos onde pastavam os rebanhos de seu pai Jessé, até ele chegar ao palácio, primeiramente em Hebrom e depois em Jerusalém, onde ele se tornaria o rei, primeiramente o rei de Judá, depois o rei absoluto da nação de Israel, e consequentemente, por conseguinte, ele se tornaria o pastor de Israel. Então, a jornada era longa. E Davi, ele entendia que ele necessitava da presença do Senhor constantemente, diuturnamente, em todos os dias,
durante a sua peregrinação, durante a sua jornada. E Davi ele aprendeu a preciosidade da presença e da proteção do Senhor na sua vida. Quando por ocasião das ocasiões em que ele enfrentou, ele viu o perigo de morte bem de perto, bem de perto. Por exemplo, ele mesmo vai dizer que ele estava apacentando os rebanhos, o rebanho de seu pai, e então veio um urso e o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor. Olha aí, amados. A preciosidade. Como é imprescindível. Como é indispensável. E, sobretudo, como é maravilhoso. Como é garantidora a presença do Senhor na vida de um servo e de uma serva dele. Então veio o urso, e então o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e ele pegou o urso e matou, e o urso queria devorar uma de suas ovelhas. Davi não deixou. Outro sim, também veio o leão, a presença do Senhor, o Espírito do Senhor se apossou de Davi, e ele também enfrentou o leão. Nós sabemos que humanamente falando, é impossível um adolescente, um jovem gentil, um jovem de gentil presença como Davi era, antes dele se tornar um guerreiro do exército de Israel, humanamente falando, era impossível ele vencer um urso e vencer um leão. Mas a presença do Senhor garantiu a vitória para Davi. Amados, a presença do Senhor como nosso Senhor e como nosso pastor, a presença constante do Senhor, diuturna, todos os dias, em nossa vida, em nossa caminhada, em nossa jornada, como ovelhas do seu pasto, é garantia de vitória contra os ursos, contra os leões, contra os gigantes, que nós vamos falar mais à frente, contra os gigantes que venham a cometer a nossa vida. A vitória é certa, a bênção é certa. O urso vai perder a batalha, o leão vai perder a batalha, o gigante vai perder a batalha. Não porque nós temos força em nós mesmos, mas é porque a presença do Senhor está conosco. A presença do Senhor está na sua vida, está em nossa vida. É garantia de bênção, é garantia de vitória. Continue na sua jornada, continue na sua chamada. Vai se iniciar no pasto, vai se iniciar de uma forma inotável. Ninguém vai perceber que você está lá no pasto, mas Deus sabe que você está na pastagem, aprendendo a ser dependente dele dia após dia. E então, quando os perigos, as circunstâncias dificultosas ou até mesmo trágicas ou calamitosas acometer em nossa vida, na sua vida, esteja certo que a presença do Senhor vai te garantir a vitória. Graças a Deus. Glória a Deus. Então, e Davi, então, ele prossegue dizendo: ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. O versículo 2. E então, as ovelhas são animais que elas são muito dependentes do pastor. As ovelhas dependem do pastor para tudo. As ovelhas, as ovelhas longe da presença do pastor, elas ficam desgarradas, elas ficam desorientadas, elas se sentem perdidas, não sabem para onde ir. A ovelha, então, é muito dependente do pastor. E o salmista Davi, então, ele leva, então, este fato para o âmbito espiritual. Então, convém nós notarmos, né, é notável o fato
de que, apesar de Davi estar abordando, né, o Senhor como supremo pastor, e está abordando aqui a presença da ovelha, mas aqui ele está no âmbito espiritual, né? Ele está no âmbito espiritual, sob a coordenação do Espírito de Deus, e então ele está aqui, ora, em alguns momentos, no campo natural do modo de vida da ovelha, mas na essência ele está aqui mesmo, mais abordando o campo espiritual. E então, ele reconhecendo, ele sendo conhecedor desses fatores na vida das ovelhas. Ele era pastor, né? Ele tinha experiência, ele conhecia da profissão, ele conhecia do ramo. E então ele declara que ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ou seja, assim como as ovelhas que ele cuidava do rebanho de seu pai, dependia dele como pastor em tudo, assim também ele se declara dependente do pastor Senhor Jeová em todos os âmbitos da sua vida. Então ele diz aqui, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então a ovelha, ela é tão dependente do pastor que até para repousar, até para se deitar, o pastor tem que vir, ele necessita vir e orientar as ovelhas. Senão elas vão pastando, vão comendo, vão tomando água. E se o pastor não for um pastor cuidadoso, um pastor zeloso, um pastor que conhece da profissão, né? Então, o que acontece? As ovelhas vão se afastando, vão comendo, e é onde acontece alguns casos, a ovelha se desgarrar do rebanho e se perder, ou até mesmo ser atacada por uma serpente, ou por um lobo, ou um leão, ou um urso, ou um animal, uma fera daninha. Então ele diz que ele me faz repousar em pastos verdejantes. E também ele leva-me para junto das águas tranquilas, ou águas de descanso. Então, é outro fator no modo de vida da ovelha, a forma de comportamento da ovelha. Então, ela precisa de que o pastor a oriente a repousar em pastos verdejantes. O pastor cuidadosamente não permite que as ovelhas repousem em pastos ressequidos, mas em pastos verdejantes. Isso fala de saúde, de alimento saudável para a ovelha. Isso nos faz lembrar que o Senhor, como pastor de Davi e como nosso supremo pastor, ele só tem alimento saudável para nós. Não é do propósito do pastor supremo que nós vamos pastar em relvas queimadas, em pastagem áridas, sem alimento, sem grama verdejante, sem alimento saudável. Tomemos cuidado para que nós não desgarremos da presença do Senhor e vamos pastar em lugares, em pastagem estranhos. Lá tem feras, lá o perigo está por perto. Então, dependamos do Senhor como Davi dependeu do seu pastor, dependamos do Senhor como nosso pastor em todos os momentos da nossa vida, para que ele nos faça repousar em pastos verdejantes e nos levar para junto das águas de descanso. Deixa-se guiar pelo pastor. Não levante o tupete. Não pense que você não precisa de um pastor. Não pense que você não precisa de um guia espiritual. Tudo bem que o nosso pastor supremo é o Senhor nosso Deus, que depois vai se revelar na pessoa bendita de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, quando ele vai declarar: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas Deus também tem preparado homens e mulheres que são pastores e pastoras, que ele coloca para cuidar de nós em nosso cotidiano, como ovelhas do rebanho do Senhor. Então deixamos-nos guiar,
deixemos-nos orientar por nosso supremo pastor, por nosso sumo pastor, mas também deixemos-nos guiar por aqueles a quem Deus tem constituído como pastores, como ovelhas guia sobre o rebanho. Porque o pastor cuidadoso, ele não vai nos levar para lugares estranhos. O nosso lugar de destino para nós repousarmos é pastos verdejantes e águas tranquilas. Por que águas tranquilas? Ou águas de descanso? Porque a ovelha também é muito arisca. Ela não consegue tomar água, beber em águas turbulentas, em rios turbulentos. Tem que ser um manancial, tem que ser um oásis. Glória a Deus. Deus é o nosso manancial. Ele é o nosso pastor, ele é o nosso manancial, ele é o nosso oásis de descanso. Através do teu santo e glorioso Espírito, nós sentimos a água, o pasto verdejante, e nós sentimos a água de descanso em nossa alma, em nossa vida, em nosso íntimo, porque aquele que crê em nosso amado e Salvador Jesus Cristo, nele se fará um manancial, se fará um oásis, se fará uma fonte que salta para a vida eterna, água de descanso. Graças a Deus, glória a Deus. Nessa vida nós passamos por diversas circunstâncias. Nós passamos por circunstâncias fáceis e circunstâncias dificultosas. Mas o nosso pastor, ele está conosco para nos livrar, para nos guardar, para nos fortalecer, nos dar alimento saudável e para nos dar água, nos guiar às águas de descanso. Deixa-se descansar no manancial, deixe-se descansar no oásis, deixe-se descansar nessa fonte gloriosa, essa fonte inesgotável, que é a palavra de Deus, que é a presença abundante do Santo e Glorioso Espírito de Deus. Deixe-se descansar. Leve a sua ansiedade, leve as suas dificuldades, lance sobre o Senhor, e as águas de descanso virá na sua vida, no seu coração e na sua alma, e te trará tranquilidade em sua vida, em nossa vida. Amém. Glória a Deus. E ele prossegue dizendo: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Então, na conotação do âmbito humano, do âmbito do modo de vida, né, do modo vivendes da ovelha, guiar pelas veredas da justiça, no sentido de ovelha, pastor propriamente dito. Guiar pelas veredas é porque frequentemente, não somente para a caminhada para as pastagens, ou de volta das pastagens para o aprisco, geralmente apareciam algumas veredas que elas eram extremamente estreitas. E era uma vereda que era tão estreita que não dava para passar duas ovelhas juntas de uma só vez. Não dava para passar nem o pastor e seu assistente juntos de uma vez. Só dava para passar um de cada vez. Então, o pastor, ele ia à frente e as ovelhas iam em filas indianas atrás do pastor. E elas eram coordenadas e ordenadas de tal forma que era uma de cada vez, aquela fila ordenada. Porque geralmente essas veredas, ou de um lado ou de outro, tinham moitas espessas, e por trás dessas moitas podiam se esconder algum perigo, ou também, não raramente, mas frequentemente acontecia, do lado direito ou do lado esquerdo das veredas, geralmente haviam precipícios, haviam barrancos, haviam abismos, e às vezes eram barrancos que não eram nem tão altos assim, mas eram altos o suficiente para que se uma ovelha se desviasse da fila, da atenção do pastor, e olhasse para um lado ou para o outro, e ela fosse tentada
a se desviar daquela vereda, então ela poderia cair naquele barranco, quebrar o pescoço, ou quebrar uma pata, ou ficar descadeirada, né? Quebrar a coluna. E então tinha que andar na vereda, guiado pelo pastor e olhando para o pastor. O pastor, então, ele ficava cuidadosamente guiando e olhando para as ovelhas, as ovelhas estar fitas, né? Fitas com a atenção nele. E então, amados, assim também nós e o salmista Davi aqui, primeiramente, então ele fala, guia-me pelas veredas da justiça. Então agora, passando para o âmbito espiritual, então Davi sabia que ele necessitava de ser guiado pelo Senhor. Ele necessitava da direção do Senhor. Ele tinha que estar fito no Senhor como seu pastor, para ele conseguir trilhar as veredas da justiça. Porque, amados, nós, sem a presença de um pastor, sem a presença do pastor em nossa vida, nós somos ovelhas que nós não conseguimos trilhar as veredas da justiça. Pelo contrário, nós trilhamos erroneamente as veredas da injustiça e fazemos muitas coisas que não devem ser feitas. Haja vista que antes nós conhecermos o nosso amado e Salvador Jesus Cristo, que nos salvou, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, o sumo pastor, que deu a sua vida por nós, mesmo ainda de nós sermos ovelhas do seu pasto, mesmo ainda de termos um encontro com ele, mesmo antes de ele encontrar conosco e nos tirar das veredas da injustiça dessa vida. Então, nós praticávamos muitas coisas. Nós participávamos de pastos que não era para uma ovelha, mas estávamos desgarrados, como ovelhas que não têm pastor. Então nós trilhávamos as veredas da injustiça. Fazíamos o que não era para ser feito. Mas agora que nós temos o Senhor Jesus Cristo em nossa vida, a vereda a ser trilhada, o caminho a ser trilhado é as veredas da justiça. Porque a vereda da justiça, ela nos livra de cair nos abismos espirituais da vida. A vereda da justiça nos impede de trilharmos, de entrarmos em lugares que é danosos, que é perigosos para a vida das ovelhas, que é um perigo para nós. Mas Deus, ele nos orienta a olharmos somente para ele. Isaías vai nos dizer, no seu livro, Isaías, o profeta messiânico, ele vai nos dizer, no capítulo 10, versículo 21 do seu livro, que ele escreve, este é o caminho. Ele está ali proferindo uma profecia messiânica, uma profecia referindo-se ao Senhor Jesus, o pastor que não dá, mas já deu a sua vida pelas suas ovelhas. Então ele vai dizer, este é o caminho, andai nele, trilhai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda, olhando somente para a frente, olhando somente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o sumo pastor, ele é o supremo pastor que nos guia pela vereda da justiça. Glória a Deus, graças a Deus. Aí ele prossegue dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. Então, aqui está um dos textos que nós dependemos de que o Senhor, de que Davi, ele está aclamando e ele está conclamando, ele está pedindo, na verdade, ele está implorando, ele está pedindo ao Senhor para que a presença do Senhor esteja com ele como pastor da sua vida. Ele está pedindo, ele está conclamando o Senhor
como pastor da sua vida, porque a presença do Senhor na vida dele como pastor seria imprescindível para ele atravessar o vale da sombra da morte. Nós observamos aqui que o salmista Davi, ele não está dizendo que é o vale da morte. Porque aqueles que passam pelo vale da morte, eles morrem. Finda-se o seu labor, finda-se a sua jornada nesta vida, nesta terra, na sua existência humana. O vale que entra no vale da morte não tem retorno. Pelo menos temporariamente não tem retorno. Até a primeira ressurreição, até a ressurreição dos santos, no momento em que a trombeta soará, que a trombeta vai soar, embora alguns dizem que não há, mas há, a trombeta soará, Paulo vai nos dizer, na carta que ele escreve aos Coríntios, né, no capítulo 15, a partir do versículo 52, ele vai dizer, porque a trombeta soará. Então, naquele momento, aquele dia, então, que a Bíblia não nos autoriza a marcar, né, não há um relógio, uma data específica para esse dia, mas os sinais estão nos mostrando de que ele está voltando, que a trombeta está prestes a soar. Então, naquele dia, então, aqueles que entraram no vale da morte e partiram desta para a eternidade, então os santos, aqueles que partiram na presença do Senhor, seu supremo pastor, Paulo vai nos dizer que eles vão ressuscitar com um corpo glorificado. Então, por enquanto, eles estão lá sujeitos ao poder da morte. Mas haverá um dia em que, dado a ordem de trombeta, a trombeta soará e o supremo pastor, o sumo pastor, surgirá nas nuvens. A trombeta soará. Então, aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão com os corpos incorruptíveis. Eles vão olhar nos olhos da morte e vão dizer: onde está, ó morte, o seu poder, o seu aguilhão? Onde está, ó morte, a sua autoridade sobre mim? Não terá, a morte não terá mais autoridade sobre aqueles que partiram para a eternidade na presença do Senhor. Vale a pena trilhar as veredas da justiça. Graças a Deus. Glória a Deus. Vale a pena trilhar as veredas da justiça. Porque trilhando a vereda da justiça, na presença do nosso supremo pastor, do nosso sumo pastor, porque o mesmo pastor que permeou, que acompanhou a vida do salmista Davi, é o nosso pastor. Não é outro pastor, é o mesmo pastor. Graças a Deus. Ele está conosco. Ele fez essa promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas Deus nos permite, ainda que nós trilhamos as veredas da justiça na sua presença, mas Ele permite nos passar pelo vale da sombra da morte. Não é da morte, na sombra da morte. Mas olha, mesmo que nós passemos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer. Porque, como o salmista Davi disse, vamos repetir as suas palavras, porque tu, Senhor, a tua presença está comigo. Glória a Deus. Então Davi, ele sabia que, apesar das dificuldades, apesar de todos os perigos de morte que ele enfrentou, mas ele sempre saiu lá na frente. Ele sempre saiu incólume do vale da sombra da morte, porque a presença do Senhor estava com ele. Aí nós nos lembramos que nós íamos citar que, além da vitória que o Senhor Deus deu para Davi, por ocasião do aparecimento do urso, do leão, em que Deus, a presença do Senhor estava com Davi, e Davi os venceu no poder e na autoridade de Deus, nos lembramos também daquele texto tão maravilhoso, contido no capítulo 17 de 1 Samuel, esse texto que é tão conhecido nosso, em que Davi vai se encontrar com o gigante Golias. E então, Golias despreza Davi, aquele jovem
de aspecto tão franzino, tão gentil, não é? Mas Davi fala com ele, olha, você está me desprezando, parafraseando, você está me desprezando, você não põe fé em mim, você está dizendo que vai me matar e dar minha carne para as feras do deserto. Mas olha, tem uma coisa, você está vindo você está vindo para me enfrentar com lanças, espadas e tudo enquanto é arma que você possa portar. Mas tem uma coisa, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, Senhor, porque a tua presença está comigo. Glória a Deus. Davi, ele foi enfrentar o gigante Golias, convicto da vitória, convicto de que ele iria vencer, porque o Senhor estava com ele. Graças a Deus. Glória a Deus. E ele prossegue dizendo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Vou resumir um pouco aqui, queridos. Então, o salmista Davi, ele escreve este salmo. O Espírito do Senhor, vamos relembrar de que Pedro vai nos dizer na sua carta, em uma de suas cartas, que ele vai nos dizer que, sabendo primeiramente isto, que nenhum texto da Bíblia Sagrada é de particular interpretação, mas os homens santos falaram inspirados, direcionados, orientados pelo Espírito de Deus. Então, alguns homens, algumas pessoas que querem inserir textos, autorias de textos bíblicos por homens que não estão inseridos nessa lista seleta que Deus escolheu para serem os escritores dos livros da Bíblia Sagrada, e nenhum deles teve e nem tem autoridade para tal afirmativa, porque o que tinha que estar escrito, o que tinha que estar na Bíblia Sagrada já está aqui. Então, Orígenes, Policarpo, nenhum dos pais da igreja, nenhum deles reivindicaram, os servos de Deus, aqueles que foram os verdadeiros servos de Deus, nenhum deles reivindicaram autoria para estar presente nas páginas da Bíblia Sagrada. Nenhum deles. Então, aqueles que querem atribuir alguma autoria bíblica a esses homens são uns fracassados. Não têm o Espírito de Deus. São arrogantes, são tupetudos. Acham que conhecem, mas não conhecem. Porque o que tem que estar escrito, já está escrito aqui. Então, veja bem, o salmista Davi, ele escreve este salmo do ponto de vista de dois âmbitos. No versículo 1 até o versículo 4, então ele narra, então, a jornada de um pastor e o rebanho de ovelhas, indo, né, das pastagens para dos pastos, enfrentando os perigos dessa caminhada, porque algumas vezes as pastagens estavam em locais longe do aprisco. Então, enfrentando as dificuldades, os perigos, e o pastor zelando cuidadosamente das suas ovelhas, rumo a caminho do aprisco, a caminho do curral. E do versículo 5 até o versículo 6, então o salmista muda o cenário. Aqui já está descrevendo no campo, no âmbito de vida das ovelhas, o aprisco, o curral. No âmbito humano e no âmbito espiritual, está descrevendo um palácio. Ou seja, quando Davi ele descreve o Senhor como seu pastor, ao mesmo tempo em que ele está descrevendo a caminhada de um pastor com seu rebanho rumo ao curral, ao aprisco, ele também está se descrevendo a si como uma ovelha guiada pelo pastor rumo
ao aprisco espiritual e rumo ao aprisco palacial. Porque a jornada do salmista Davi foi assim: do pasto para o palácio, do pasto para a mesa do rei, do pasto para se tornar um general, do pasto para se tornar, depois de um general, se tornar o rei de Hebron, do pasto para se tornar, depois de rei de Hebron, o rei de todo Israel. Então, agora então no versículo 5, Davi então ele passa a descrever: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Falando um pouquinho ainda do âmbito das ovelhas, então, quando as ovelhas chegavam no aprisco, eram muitas ovelhas, e então o pastor, ele levava as ovelhas para o aprisco, e o cheiro das ovelhas atraíam animais daninhos para se aproximar do aprisco das ovelhas. E então, esses animais não raramente eram compostos de feras tais como lobos, tais como serpentes, e até mesmo como no início da caminhada de Davi, quando ele estava no pastos, cuidando do rebanho de seu pai, até mesmo a presença de ursos e leões. Não eram raros o aparecimento desses animais. Então, o que acontece? O aprisco, ele era cercado por pedras. Mas acontece que esses animais, como a serpente, como o lobo, como o leão, são animais ágeis. Então, para que eles não saltassem as proteções do aprisco, e então atacasse alguma ovelha, o que acontece? O pastor, ele então ungia as ovelhas com óleo. E essa unção não era como hoje nós temos o costume nos dias atuais, quando nós vamos orar sobre um enfermo, nós molharmos a ponta do dedo com óleo, com azeite, e aplicarmos a testa ou a palma das mãos daquele que está enfermo. Esta hoje é uma representatividade, né? Mas é uma cerimônia, uma cerimônia que representa, né? A unção representa a ação do Espírito de Deus na cura do enfermo. Mas naquele período, a unção, ela era por completa. Ela ungia, o pastor ungia a ovelha, ou seja, derramava o óleo, o azeite de uma forma abundante sobre a cabeça, sobre os lombos da ovelha, e esse azeite então entornava e chegava até o chão. Acontece que este óleo, este azeite, ele exalava um cheiro agradável para o pastor, porque o azeite na vida da ovelha, o cheiro do azeite na vida da ovelha, transbordando na vida da ovelha, é agradável para o pastor, porque ovelha tem que ter unção, ovelha tem que ter óleo, não é? É agradável também às narinas da ovelha, porque quem não sente bem, quem não se sente agradável, o cheiro, glória a Deus, da unção espiritual, do santo e glorioso Espírito de Deus, descendo sobre a nossa cabeça, descendo sobre as nossas vestimentas e chegando até a ponta dos pés e derramando no chão. Quem não se sente bem quando sente que a unção do Senhor está transbordando sobre a sua vida? Ó, quão bom e quão agradável quão suave é que os irmãos vivam em união, porque é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba, as vestes, a orla das vestes de Arão,
Glória a Deus, graças a Deus. Então, a unção transbordante na vida da ovelha, então, ela é agradável às narinas do pastor, agradável às narinas da própria ovelha, porque a unção nos faz bem, a unção nos traz proteção concernente às ovelhas. Então, quando aquela unção, aquele óleo estava derramando dos lombos, da cabeça dos lombos da ovelha, aquele cheiro que era muito agradável para o pastor e para as ovelhas, então, ao mesmo tempo, aquele cheiro era desagradável, era repugnante às narinas da serpente. Serpente, ela não aguenta, ela não suporta o cheiro de solvente. E o azeite transbordando sobre os lombos da ovelha funcionava como um solvente que afastava as ovelhas, as serpentes, não deixava as serpentes se aproximar das ovelhas. Os lobos, os outros animais, eles também não se sentiam bem de se aproximar da ovelha que estava transbordando, cujo cálice estava transbordando. Tem unção na nossa vida, tem unção na sua vida, tem unção, fique tranquilo, a serpente não vai se aproximar, o diabo não vai se aproximar, não, as feras daninhas espirituais não vai se aproximar da sua vida, primeiramente, porque tu, Senhor, estás comigo, e segundo, porque o teu cálice está transbordando. Se o teu cálice está transbordando, fique tranquilo, você está guardado. Graças a Deus. Glória a Deus. Prosseguindo aqui, para nós terminarmos. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Então, as feras, as serpentes, eram obrigadas a contemplar as ovelhas comendo no aprisco, porque ovelhas assim, elas comem no pasto e comem também no aprisco. E porque o banquete, o pastor não tem miséria. O pastor, ele não regra. O pastor, ele tem comida com abundância. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Glória a Deus. Graças a Deus. E então, os inimigos das ovelhas contemplavam, se afastavam, e então tinham que contemplar as ovelhas pastando triunfantes, tranquilas, porque a unção estava transbordando. E, sobretudo, a presença do pastor estava ali. O pastor não encerrava as ovelhas no aprisco e ia dormir, não. Eis que não tosquenejará, eis que não dormitará o teu guarda, o guarda de Israel, o teu pastor, ele não tem sono, ele não te põe no aprisco e vai dormir, ele te guarda de dia e de noite. Então o pastor, ele ficava ali circulando zelosamente, o porteiro guardando a porta do aprisco e o pastor circulando, rodeando o aprisco com a vara. A vara não era uma varinha fininha, não, era um bordão resistente. E o guarda, e o pastor então, quando uma serpente aproximava, ele sabia que a unção, que as suas ovelhas, que o cálice da sua ovelha já estavam transbordando. Mas ainda assim, o guarda, o pastor que não dorme, então, ele com bordão, então, ele afastava a serpente. Ele batia no urso, ele batia no leão, ele batia no lobo, e esses animais tinham que se afastar. Preparas perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos, na presença dos meus adversários. Agora, na conotação aqui do palácio, se refere também a Davi chegando ao palácio. Do pasto onde ele foi chamado pelo seu Deus, de detrás das malhadas, passa pelo vale da sombra da morte e chega ao palácio. E ali aqueles que não concordavam com
ele se tornar um rei. Aqueles que não concordavam com um garoto saindo de um pasto, se tornando um general do exército, e depois de um general, ele se torna, então ele se assenta à mesa para ser ungido, primeiramente como rei de Judá, rei de Hebrom, e posteriormente como rei de Israel. É assim que o Senhor Deus faz. Ele nos chama, o nosso chamado no início se mostra um tanto diminuto, um tanto pequeno, mas no final, no cumprimento da promessa de Deus em nossa vida, a unção chegará, o cálice vai transbordar e nossos inimigos são obrigados a contemplar o banquete que Deus nos preparou, o banquete que Deus nos prepara. E assim se cumpre o que Davi escreve neste texto tão maravilhoso. Preparas perante os meus inimigos uma mesa. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Assim aconteceu com Davi. E assim ele, então, aquele que começou como um menino humilhado, que não estava nem na lista do banquete que teve na casa de seu pai, mas Deus o havia escolhido. Quando Deus escolhe, está escolhido, pronto e acabou. Graças a Deus. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Me seguirão aqui, no hebraico tem a conotação de perseguir, ou ser perseguido. Davi foi perseguido pela bondade e misericórdia de Deus. Mesmo quando houve algum percalço na sua vida, algum percalço, então Deus envia-lhe o profeta Natã, e ele então é repreendido, e ali Davi reconhece os seus pecados, reconhece os seus erros e se arrepende. E Deus o restaura então. Ali era a bondade e a misericórdia de Deus perseguindo a Davi, rumo à sua trajetória, durante a sua trajetória como rei e pastor, de Israel. Porque os reis de Israel, na verdade, eles tinham um papel muito mais sublime do que ser um chefe de Estado, do que ser um rei de um reino. Eles eram pastores de um povo, eles na verdade eram pastores da nação de Israel. Assim Davi chegou, Davi foi ungido, e Davi então foi perseguido pela bondade e a misericórdia de Deus, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Ou seja, durante todos os dias de Davi, então, ele foi um frequentador da casa de Deus. Ele não abria mão, ele jamais abriu mão de ser um adorador de Deus. Ele jamais foi um rei idólatra. E Davi, então, ele prossegue dizendo que eu habitarei na casa do Senhor durante todos os dias da minha vida, e depois, finalmente, eu chegarei à eternidade, no tabernáculo, no palácio eternal do meu pastor, do meu Senhor, aquele que me chamou, porque para todo sempre tem a conotação de eterno e de eternal, que significa para todo sempre. Ou seja, quando nós chegarmos, então, à eternidade do nosso pastor celestial, nós estaremos lá para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus.